13 de outubro de 1307, uma sexta-feira que se tornaria sinônimo de maldição. Nas sombras geladas de Paris, sob o manto da madrugada, cavaleiros do rei Filipe IV, o Belo, cavalgam pelas ruas de pedra com ordens lacradas. Ordens secretas, ordens mortais. O objetivo: aniquilar a organização mais rica, mais poderosa e mais temida que a cristandade já conheceu, a Ordem dos Cavaleiros Templários. Na nossa linha do tempo, eles foram traídos, presos ao amanhecer, torturados em masmorras, queimados em praça pública. O último grão-mestre, Jacques de Molay, morreu nas chamas gritando sua inocência e amaldiçoando seus algozes. Mas e se o plano tivesse vazado? E se uma carta anônima tivesse chegado às mãos de Jacques de Molay 3 dias antes? E se, em vez de se renderem ao destino, os templários tivessem decidido que nenhum rei estava acima da ordem? Bem-vindos ao mundo em paralelo. Eu sou seu guia por realidades que nunca existiram, mas que estão a apenas um detalhe de distância da nossa história. Hoje, vamos mergulhar em uma linha do tempo onde a sexta-feira 13 não foi o fim dos templários. Foi o dia em que eles deixaram de ser monges guerreiros para se tornarem os donos do mundo. A história, como você conhece, termina agora. Paris, 3 dias antes da armadilha. Um mensageiro anônimo chega ao templo de Paris no meio da noite. Ele traz uma informação que vale mais que todo o ouro da ordem. O plano do rei. Jacques de Molay, veterano de 1000 batalhas, veterano de intrigas políticas ainda mais perigosas, entende imediatamente. O rei Filipe IV está quebrado. Sua guerra desastrosa contra a Inglaterra drenou os cofres reais. E agora, ele deve uma fortuna impagável à ordem do templo. A solução do rei? Não pagar, simplesmente eliminar o credor. Mas nesta realidade, Molay não é pego de surpresa. Na calada da noite de 10 de outubro, uma operação silenciosa começa. O tesouro dos templários, toneladas de ouro, prata, documentos de dívidas de metade da nobreza europeia, some. Carroças cobertas partem para destinos desconhecidos, fortalezas secretas, portos aliados, além do alcance do rei. Quando os guardas reais arrombam as portas do Templo de Paris, na madrugada de 13 de outubro, encontram apenas salões vazios, lareiras frias e uma única carta selada sobre a mesa do grão-mestre. Uma carta de excomunhão para Filipe IV, assinada com a autoridade papal, que os templários ainda comandam nos bastidores. Mas o contra-ataque vai além do espiritual. Os templários inventaram o sistema bancário moderno. Eles controlam o crédito de reis, duques, bispos, e agora eles o usam como arma. Com um gesto, cortam o financiamento da nobreza francesa. Sem dinheiro para pagar soldados, o exército de Filipe começa a desertar. Sem ouro para subornar aliados, a corte se fragmenta. Em 6 meses, o rei mais poderoso da Europa está de joelhos. E o mundo percebe, um banco acabou de derrubar um reino. Com a queda da monarquia francesa, a Europa entra em caos. Mas os templários aprenderam uma lição com os impérios que estudaram. Roma, Bizâncio, o califado. O poder não vem da conquista, vem da ordem. Eles não buscam o trono. Eles criam algo novo. A soberania do templo. Imagine uma Europa sem as fronteiras sangrentas que conhecemos, sem guerras constantes entre ducados. Em vez disso, zonas de comércio seguro, territórios administrados pela ordem, onde a lei é clara, a justiça é rápida e as estradas são patrulhadas por cavaleiros que não servem a reis, mas ao comércio. Em 1320, apenas 13 anos após o golpe, os templários lançam o bezant de prata, a primeira moeda única europeia, aceita de Lisboa a Jerusalém, de Londres a Constantinopla. Mercadores não precisam mais trocar moedas a cada fronteira, perdendo fortunas com cambistas desonestos. Contratos são garantidos pela ordem. Rotas comerciais tornam-se as mais seguras desde o Império Romano.
Enquanto na nossa história a Idade Média se arrastava em séculos de guerras feudais, fome e peste. Aqui, a estabilidade financeira acelera o progresso. Cidades crescem, universidades se multiplicam, não para debater quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, mas para estudar engenharia, medicina, navegação. As catedrais góticas, que na nossa linha do tempo levaram gerações para serem construídas, aqui ficam prontas em décadas, financiadas por um sistema bancário que funciona como relógio suíço. Mas há um preço. A liberdade individual que conhecemos não existe. Você vive bem desde que siga as regras da ordem. As leis são justas, mas inflexíveis. A vigilância é constante. Os templários sabem tudo. O que você vende, o que você compra, para onde você viaja. É a Pax Templaria. Paz absoluta. Sob controle absoluto. Mas de onde vem tanto ouro? Como os templários financiam este império crescente? A resposta está em um segredo que eles guardariam por gerações, até que não pudessem mais. 1350, 150 anos antes de Cristóvão Colombo sequer nascer, a frota de La Rochelle, o maior porto templário, zarpa para o desconhecido. Não são 3 caravelas frágeis, são 20 naus de guerra convertidas em navios de exploração, equipadas com as melhores cartas náuticas que o conhecimento árabe e viking podem oferecer. Durante meses navegam pelo Oceano Atlântico e então avistam terra. Não o Caribe turquesa que Colombo encontraria, mas a costa do que hoje chamamos de México. E lá encontram civilizações que rivalizam em esplendor com qualquer reino europeu, os astecas, mais ao sul, os incas. Mas aqui, a história toma um rumo diferente. Os templários não chegam como conquistadores sedentos por sangue e ouro, armados com arcabuzes e varíola. Eles chegam como negociantes, como diplomatas. Oferecem algo que as civilizações americanas nunca viram. Cavalos, aço de qualidade superior, rodas, conhecimento de navegação oceânica. Em troca, acesso aos vastos depósitos de ouro e prata que adornam os templos do sol. É criado o Pacto de Salomão, batizado assim pelos templários em referência às riquezas lendárias do rei bíblico. Estabelecem feitorias, não colônias, portos comerciais, não fortes militares. Os sacerdotes astecas aprendem latim, os monges templários aprendem náhuatl. Claro, não é uma utopia. Doenças europeias ainda chegam causando devastação, mas em vez de genocídio, a medicina. Rudimentar, sim, mas presente. A ordem precisa que seus parceiros comerciais sobrevivam. Durante os próximos 200 anos, uma rota secreta atravessa o Atlântico regularmente. Toneladas de metais preciosos fluem para a Europa. E com eles, coisas que o velho mundo nunca viu. Tomate, batata, milho, cacau. A Europa torna-se um canteiro de obras. Catedrais que desafiam a gravidade, aquedutos que seriam a inveja de Roma. Tudo financiado por um continente que o resto do mundo sequer sabe que existe. Com ouro ilimitado fluindo do Novo Mundo, os templários não apenas controlam a economia europeia, eles decidem controlar algo ainda mais poderoso: o conhecimento. Em 1400, a imprensa de tipos móveis já é uma realidade. Não nas mãos de Gutenberg em 1450, mas financiada pelos templários décadas antes. Livros deixam de ser tesouros raros e se tornam ferramentas de massa. Mapas precisos do globo, incluindo o continente secreto, são distribuídos, mas apenas para quem a ordem autoriza. Leonardo da Vinci, nesta linha do tempo, não é um gênio isolado rabiscando invenções em cadernos pessoais. Ele é o diretor da Academia de Engenharia Templária de Florença. Suas máquinas voadoras, financiadas e testadas, seus estudos de anatomia, conduzidos em hospitais da ordem, não em segredo, suas fortificações perfeitas, construídas ao redor de cada cidade templária. A renascença que conhecemos,
Aquele despertar cultural, científico e artístico acontece 100 anos antes e 10 vezes mais rápido. Em 1450 já existem telescópios primitivos. Teorias heliocêntricas são ensinadas abertamente, desde que você não questione a autoridade divina da ordem. Mas aqui está o preço. Não há espaço para gênios rebeldes. Galileu, nesta realidade, nunca precisaria ser perseguido pela Inquisição, porque ele nunca teria a liberdade de desafiar o sistema. O poder dos reis torna-se cerimonial. Eles usam coroas, mas não decidem nada. O mundo é governado por um conselho de grão-mestres, meio banco central, meio ordem religiosa militar, meio governo global. E está funcionando. E agora, vamos dar o salto final. Como seria o nosso presente nessa realidade? Se você acordasse hoje, 16 de fevereiro de 2026, nesta linha do tempo paralela, você não veria bandeiras nacionais tremulando em prédios governamentais. Veria o estandarte preto e branco da ordem, uma cruz vermelha pulsando em hologramas em cada arranha-céu de cada capital mundial. As cidades são neogóticas. Imagine arranha-céus de vidro e aço, mas com arcos ogivais, contrafortes voadores, gárgulas que não são decoração, mas câmeras de vigilância high-tech. Vitrais gigantescos filtram a luz solar em catedrais que também funcionam como data centers. A arquitetura mistura a grandiosidade medieval com a eficiência fria da modernidade. A tecnologia é avançada, mas rigidamente controlada. A internet não existe como a conhecemos. Existe a grande rede de arquivos, uma intranet global gerenciada pela ordem. Você tem acesso a tudo, mas tudo o que você acessa é monitorado. Não existe anonimato, não existem VPNs. Inteligência artificial existe, mas é propriedade exclusiva do Conselho de Algoritmos Templários. Ela otimiza cadeias de suprimento, prevê crises, até sugere leis. E ninguém pode auditá-la. Criptomoedas? Banidas. Existe apenas o Bezante digital, moeda única global, rastreável até a última transação. E quanto ao espaço? Colonizamos Marte em 2019. Não por exploração científica ou sonho humano, mas para extrair recursos raros para a ordem. A base templária em Valles Marineris envia hélio 3 e metais raros de volta à Terra. A humanidade está unida. Não há guerras, não há fome. A eficiência da ordem não permite desperdício, mas também não há liberdade. Você vive confortavelmente, desde que não questione. Trabalha em empregos designados pela ordem, viaja com permissões, casa-se com aprovações, tem filhos dentro de cotas populacionais. É um mundo sem caos, sem surpresas, sem possibilidades. A ordem prometeu segurança eterna e cumpriu, mas o preço foi a alma da humanidade. E assim terminamos nossa jornada pelo mundo em paralelo. A história real nos diz que os cavaleiros templários morreram nas chamas, que Jacques de Molay amaldiçoou seus algozes com seu último suspiro, que a sexta-feira 13 de 1307 foi o fim de uma era. Mas aqui, vimos que aquelas cinzas poderiam ter sido o combustível para um império que duraria 700 anos. Um império que conquistaria não com espadas, mas com livros-razão, que unificaria o mundo não pela fé, mas pela eficiência. Agora, eu pergunto a você, você trocaria sua liberdade pela paz absoluta da ordem? Viveria em um mundo sem guerras, mas também sem escolhas? Aceitaria segurança total em troca de vigilância eterna? Não existe resposta certa, apenas escolhas e consequências. Se você é fascinado por essas perguntas, se você ama desafiar o passado e explorar os futuros que nunca aconteceram, se você quer ver a história virada do avesso, você está no lugar certo. Inscreva-se no Mundo em Paralelo e ative o sininho para não perder nenhuma expedição pelas realidades que quase foram. Deixe seu comentário. Qual outro evento histórico você quer que eu explore? A queda de Roma? E se Hitler tivesse sido aceito na escola de artes?
E se a Biblioteca de Alexandria nunca tivesse queimado? Mande suas ideias. As melhores viram episódios. Eu sou seu narrador através das linhas do tempo. E te espero na próxima realidade.